armadura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrubirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, e dá para dizer que foi um dia de muita pressão nos preços, tanto para a soja, milho também sofrendo e o trigo também caindo bastante lá na Bolsa de Chicago. Vamos perguntar para o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, o que aconteceu com o mercado e por que esse pessimismo tomou conta das negociações em Chicago nesse início de semana. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender esse movimento. Pressão intensa, né, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, realmente começou a semana com pé negativo, né? Com uma marcha ré, vamos dizer assim, né? Mas o que aconteceu? Semana passada nós tínhamos aí a soja com bastante otimismo, atrelada a 2 fatores importantes, né? Então, a semana passada tinha uma demanda muito forte de óleo na Ásia, China e Índia comprando muito óleo e valorizando, né, os óleos vegetais, óleo de palma, óleo de girassol, óleo de soja, né, puxando bastante e ajudando a soja. E na semana passada também tinha os indicativos da possibilidade de greve e atraso de embarques de farelo ali da Argentina, né? Então a semana começou com as primeiras notícias da Argentina apontando que os exportadores ali de farelo apontam que vão seguir normais os embarques, não tem riscos de atrasar embarques, então não tem o problema da oferta do farelo despencando 2% praticamente hoje. Na Ásia parou as compras de óleo, que óleo o pessoal entra, compra, se abastece e sai do mercado, né, Alex? Ele não fica comprando constantemente, porque geralmente eles compram volumes para fechar navio, para dar volume grande, e depois eles ficam muito tempo sem comprar, várias semanas às vezes. Ao contrário da soja, né? A soja toda semana tem negócio, né? Porque vai comprar um navio, 2, 3, e o óleo comprou um navio, dá para abastecer muito tempo. E isso, quando tem aquele mercado de óleo, o pessoal puxa, é uma semana de mercado pressionado, depois acomoda. E essas questões de greves aí, que no caso da Argentina. Então, os 2 fatores que eram os fatores positivos da soja semana passada perderam fôlego e automaticamente começamos a semana com liquidação de farelo, de óleo e a soja caindo junto. O outro fator importante que nós começamos a semana na calmaria dos minerais e do petróleo principalmente, e o petróleo caindo, ele puxa o etanol americano para baixo e vai o milho junto. E como as condições de clima na safra americana estão boas, o pessoal aproveitou para liquidar para ver onde é o fundo do poço e conseguiu bater novamente nos $11, um pouco abaixo dos $11 aí na soja setembro, novembro, e agora ele vai tentar ir para ver onde que pode ser esse fundo de poço. O fato é, Alex, só para complementar, tanto soja como milho, nas cotações que estão hoje aí, já milho abaixo de $4 e a soja na casa dos $11 ou menos, ambos não cobrem o custo de produção americano. Então, o espaço da baixa, ele não é grande não, porque senão o produtor não vai vender físico, é isso que a gente vê pela frente. Ô Vlamir, vamos lá. É um movimento que, enfim, corrigindo um pouquinho de tudo que aconteceu na semana passada, mas você acha que é um movimento que traz uma tendência, deixa o mercado de lado, pode voltar a subir, já que cair você diz que tem pouco espaço? O que pode acontecer com o mercado? O que a gente tem que olhar? Olha, Alex, eu acho que é uma semana que o mercado vai tentar se acomodar na linha da baixa, e uma semana baixíssima, começou negativa, e eu acho que ele vai tentar ver aí se pode ir perto dos
10,70, 10,80, vamos dizer assim, na soja setembro, novembro, que são os meses americanos, para ver se ali é o fundo do poço, porque quando ele perdeu os 11 dólares, o suporte forte da soja para esse mês, setembro, novembro, hoje o suporte dele está em 10,50. Mas a 10,50, a margem de prejuízo para o produtor americano é muito grande. Então o mercado ele não tem muito espaço para se aproximar desse 11,50 em função da falta de oferta de soja física na sequência para atender contratos em aberto, né, Alex? Então acaba faltando soja. E o mercado tem que corrigir depois a cotação para cima. A tendência de alta, eu acho que é muito pequena no curto prazo, em função das condições da safra americana, né? Está andando bem por lá. As lavouras, daqui a pouco, sem o relatório de safra americano, vai vir com um número avançado de lavouras em fase de formação de vagem. A fase de florescimento vai estar bem adiantada, é um dos momentos mais rápidos. Então, aí o que acontece? O clima está bom? O clima está bom, está chovendo. Choveu hoje, né, em grande parte do meio oeste, tem temperaturas agradáveis para a soja, que varia de 16 a 33 graus, é dentro do ideal para a safra se desenvolver. Então, não tem problema de clima americano, não tem problema da safra em si, e faltam notícias novas. Na semana passada, as notícias que animaram o mercado, basicamente, foi o óleo e o farelo que acabaram dando fôlego para o grão, né? E essa semana, ambos os dois fatores, eles perderam forças, fôlego, né? E não tem uma tendência de ajudar no curto prazo novamente. Mas o mercado ele tem um viés de leve baixa, mas não esperam uma queda muito brusca, não. E também para o lado de cima, por enquanto, não tem nenhum fator novo aí que possa dizer assim, ó, hoje caiu, amanhã vai subir 30 pontos. É até possível que amanhã ele corrija um pouquinho para cima, porque hoje caiu muito, hoje caindo de 15 a 20 pontos, então está caindo muito. Então há uma necessidade talvez de corrigir um pouco, porque ele, nesses momentos agora de safra americana, a flutuação é de 8, 10, 12 pontos para cima ou para baixo. Como ele está caindo muito mais, talvez amanhã ele até faça um movimento de correção técnica para o pessoal fazer lucros, né? Quem apostou na baixa e agora o mercado está lá na baixa, ele pode recomprar a posição e apostar que ele vai subir 5, 8, 10 pontos e ganhar na alta. É isso que o mercado faz, né? Daí é o mercado financeiro atuando no mercado físico da commodity em Chicago, né? Muito bom. Vlamir, qual que é a leitura para o Brasil? Já que a gente teve essa queda em Chicago, mas teve a compensação do dólar voltando a subir hoje, né? Alex, mesmo assim as cotações em reais caíram para o produtor aqui no Brasil, caíram nos portos, porque a flutuação do câmbio ela foi bem menor do que flutuou para baixo a soja, né? E o milho também. Então nós tivemos uma retração dos valores aí em reais. Só para dar uma ideia, sexta-feira pagava 142, 142,50 no agosto e 143,50 no setembro. Hoje o mercado pagou 141 no agosto e 142 no setembro. Então, em relação à sexta-feira, uma queda média de R$1 e em alguns casos R$1,50. Mas comparando hoje com o melhor dia da semana passada, que foi na terça-feira, o mercado ele está R$5 abaixo. Então ele chegou a pagar 147,50 na terça-feira para o setembro. Então hoje ele paga 142, dá 5,50 abaixo. Então, perante o pico da semana passada e agora, média de R$5 a menos. É isso que está no produtor também, a nível de balcão também. Ele andou com níveis bem maiores semana passada e a semana começou acomodado, né, com níveis menores, né, Alex? E a tendência é trabalhar na média menor do que foi a semana passada. Mas e daí, Vlamir, o que o produtor faz agora? Espera mais um pouco, dá tempo de esperar, segue vendendo porque a pressão pode ser maior, enfim, o que você aconselha o produtor que está nos ouvindo? Olha, Alex, semana passada o produtor seguiu o que a gente comentou aí contigo lá também e vendeu, né? A semana passada teve 2 milhões de toneladas de soja negociadas, então foi um bom número para o período. Hoje nós estamos com 97 milhões e 700 mil toneladas, quase 98 milhões negociadas.
Então vai sobrando 50 milhões e pouquinho de toneladas para negociar. Ainda estamos com muita soja, o normal seria ter menos, né, para esse período de julho em diante. Mas o produtor vendeu bem, a semana passada aproveitou o momento, né, Alex? Se ele não tem necessidade de caixa aí para as próximas 3, 4 semanas, ele pode esperar um novo pico aí, que eu acredito que alguns picos vão acontecer para frente. Mas quem precisa de caixa nesse final de semana ou na semana que vem, é possível que nos próximos dias as cotações venham a cair mais. Então, teria que começar a pensar e se posicionar, né, Alex? Pois é. Para não deixar passar e virar o É, pior que o momento, né? mercado hoje ele caiu em relação à semana passada, mas se a gente vê a média das cotações que estão nesse momento, perante a média que a gente tem na temporada, no ano, nós estamos bem perto dos melhores momentos, né? Se eu estou citando o Porto aí a 141, 142, mas a maior parte da safra aí nós negociamos o Porto de 135, 136. E agora que nas últimas semanas que ele passou de 140 e foi a 147. Agora ele está voltando para 140, 141, 142. E nesse movimento de Chicago, se amanhã ele não vier técnico e voltar ainda a pressionar para tentar ver fundo de poço, e a gente amanhã tiver um dólar mais frágil, amanhã talvez o mercado venha pagar 138 a 140, acaba perdendo mais R$2. Então, o produtor tem que começar a olhar por esse ângulo aí, o que ele pode fazer se ele precisa de caixa. Se ele não precisa de caixa, ele pode esperar mais algum movimento de alta para frente, movimento de dólar, pode acontecer, né? Isso no ano a gente tem 5, 6, 7 picos, sempre tem de cotação, que o produtor ia aproveitando, ele vai fazendo média. Semana passada foi né? Semana passada era uma semana de cavalinho encilhado, produtor que fez, provavelmente vai estar dentro das melhores médias do ano, se não for a melhor do ano, mas ele fez um bom momento e teve muito negócio, né? Por isso que agora talvez muita gente não precise estar vendendo, porque já fez semana passada. O alerta principal é para o produtor começar a olhar a questão dos insumos, porque os insumos com a pressão da chegada da safra, que vai se aproximando do plantio, que eu digo, nós estamos aí a cerca de perto de 2 meses do início do plantio, né, Alex? Então, o plantio começa ali depois do dia 10, 12, 15 de setembro. Então, nós estamos nos aproximando e não dá para deixar para comprar insumo na boca do plantio, na boca da safra esse ano, porque a maioria das empresas não formou grandes estoques de insumos, de defensivos, de fertilizantes, para encarar a safra, porque o ano passado muita gente teve grandes prejuízos por ter carregado estoques. E nós tivemos quedas bem grandes já dos fertilizantes, agora já estão numa fase de crescimento de valores. Defensivos também caíram muito, agora já começaram a acomodar para cima. E aí talvez aquele produtor que deixou uma parte da soja para usar ela para comprar insumo, numa boa negociação ele possa fazer uma boa troca ali com a revenda, com a soja disponível, tendo até uma valorização desse grão para ele pegar os insumos, para não deixar aí talvez para um momento que vai precisar ali na frente, precisar mais soja para pagar mesmo pacote de insumos, né, do que poderia pagar agora, né? Então, Vlamir, é uma questão de gerenciamento e oportunidade. Vai ponderando, vai medindo as coisas e vai participando, certo? Exatamente. O produtor não tem aquela do vou esperar um momento para vender toda a safra e vou dar o tiro, vai ser no olho da mosca, né? Aquela tradicional visão do produtor. Não existe mais nem olho de mosca e nem acerta nem mais mosca, né? Então, hoje o produtor tem que ir fazendo as médias durante o ano. E aí sim, ele vai vendo, quando o mercado dá um pico, faz uma venda, ele vai vendo a relação de troca de soja pelos insumos. A hora que a relação dá uma melhorada, ele, agora eu posso pegar os insumos, porque daí ele gasta menos soja para comprar os insumos, e depois, quando ele for para a safra, certamente ele vai estar menos endividado, efetivamente, para tocar a safra. E depois sobra mais soja no ano que vem, né, Alex? Essa é a lógica do que a gente tenta passar para o produtor aí para administrar melhor o seu negócio, né? Boa, Vlamir, muito bom. Tá aí então em dia negativo de preços em Chicago, análise trazida pelo Vlamir Brandalize, explicação bastante importante aí para o atual momento.
E a gente tem que lembrar, né, Vlamir, que aquele momento delicado da soja lá nos Estados Unidos está começando agora, né? Enchimento de grão, florescimento, enfim, canivetinho. É agora que a gente precisa acompanhar o clima mais do que nunca, né? Exatamente, Alex. Essas próximas 2 a 3 semanas que nós vamos ter pela frente é o período mais importante da safra americana, porque agora ela está indo para o pico de florescimento. A semana passada começou, vamos dizer assim, efetivamente entrar na fase de formação de vagem, e nas próximas semanas ela vai fazer o florescimento total com a formação da vagem, que né, a primeira formação é início, a liberação de canivetinho, depois de canivetinho ele vai para começar a formar vagem e encher grão, e quando chegar na fase de enchimento do grão efetivo, que é do final de julho agora em diante, e eles passaram toda a fase até aqui com um clima ideal, dificilmente para frente ele vai ter perdas. Então as perdas, quando elas acontecem com um problema de clima agora, deste período aqui, vamos dizer assim, do dia 8, 10 de julho até o final de julho. Passou esse período, não deu problema, a safra americana está garantida, não tem mais risco, vai colher uma boa safra. Então é esses próximos dias que vai definir a safra. Se não tiver problema, fator safra americana perde forças para ajudar a cotação da soja, e aí nós vamos ter que ter outros fatores de apoio, principalmente demanda, né? Esperando que a China venha mais agressiva para comprar aí no segundo semestre e ajude a segurar as cotações, né? O Ivan Strovic está perguntando aqui se é a famosa queda após 4 de julho que está acontecendo, Vlamir. Exatamente, isso também é um fator que normalmente depois do feriadão americano, a soja vem subindo historicamente até o feriado americano. E se a gente pegar uma avaliação de 20 anos, nós vamos ver que as melhores cotações históricas se concentram na semana que antecede o feriado americano. Não acontecer, passou o feriado, se o clima estiver favorável, é normal o mercado especular e apostar na baixa para sentir até onde é o fundo do poço, para o mercado jogar as cotações para baixo. Exatamente, está coincidindo, essa semana é a semana depois do feriado americano, o mercado está pressionando para baixo, e os fatores que ajudaram a semana passada, que o óleo e farelo, também não estão dando mais atenção. Então, é esse fator, sim. Feriado americano passou, clima favorável, mercado pressionado, depois do 4 de julho. Muito bem. Obrigado, Ivan, pela participação. Tem o Fabiano aqui com a gente também, dando boa tarde. Obrigado, Fabiano, pela audiência. Aliás, pessoal que está conectado com a gente pelo chat do YouTube, meu muito obrigado. Não se esqueçam aí de fazer sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar seu like, seu joinha aí e acione o sininho lá para que sempre que tiver aqui com a gente um boletim ao vivo, novas informações de mercado acontecendo, você possa acompanhar e mais do que acompanhar, interagir com os nossos convidados, como fez o Ivan hoje aqui com o Vlamir. E ao Vlamir Brandalize, meu muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Volte sempre. É isso aí, Alex. Boa semana a todos e a todas, né? Obrigado de novo, Alex. Boa semana para você e para a equipe aí do Notícias. Valeu, grande abraço, amigo. Até a próxima. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado de grãos num dia de queda forte para as cotações em Chicago. Vamos conferir como encerrar as negociações para a soja. O julho fechou a 11,74, perdeu 14 pontos mais 25. O agosto perdeu 17 pontos mais 25 a 11 dólares e 49 centos por bushel. Safra nova americana, com o contrato de setembro, perdendo aí 29 pontos mais 25, perdeu os 11 dólares por bushel, 10,96, e o novembro também nessa mesma toada, perdendo os 11 dólares por bushel, fechou a 10,99. Está ali bem pertinho, mas foram 30 pontos, um pouquinho mais de 30 pontos de queda no dia de hoje lá na Bolsa de Chicago para o vencimento de novembro da soja. Vamos ver o milho. Para julho, 3,95, perdendo forte também, 15 pontos e meio. Setembro, perdendo 17 pontos mais 25 a 3,93. Dezembro, 4 dólares e 700 por bushel, queda de 16 pontos mais 25. E o março, 4 dólares e 22 centos por bushel, queda de 15 pontos e meio. Esses são os números do milho. A gente tem também o trigo.
Trigo na mesma toada acabou perdendo para o julho quase 20 pontos, 19 pontos mais 25, a $5,53 por bushel. Setembro 5,70, queda de 20 pontos. Para dezembro 5,94, queda de 19 pontos. Para março $6,14 por bushel, perdendo 17 pontos mais 75. São esses os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.